Olá, seja bem-vindo ao podcast Vive Pod. Hoje eu tô com uma pessoa, sempre eu falo que é pra lá de especial, mas é um assunto que eu gosto bastante, que acaba tocando em relacionamento. Eu estou com a psicóloga, especialista em sexualidade, Gabi Marinho. Gabi, seja bem-vinda. Ai, obrigada, que prazer estar aqui, Vivi. Enfim, consegui pegar ela, porque é muito difícil. Horário. A mulher é muito difícil. Vocês podem ir na rede social, já tá aqui, sua rede social, Gabi. Mas eu queria muito que você se apresentasse um pouquinho, rapidinho, só o que você faz, porque eu já quero começar com aquela pergunta de arrupiar. Ai, muito prazer em estar aqui, Vivi, muito prazer para quem está assistindo a gente. Então, para quem não me conhece, eu sou Gabriela Marinho, eu sou psicóloga, eu sou especialista em sexualidade e tratamentos de casais. Então, hoje eu trabalho exclusivamente com a psicologia clínica no consultório, atendo adultos e casais, e também tenho o meu trabalho no Instagram também. Maravilhoso. E, gente, o trabalho é maravilhoso, tá? Vai lá olhar, porque ela responde perguntas o dia inteiro. E cada pergunta que eu fico assim, meu Deus... Podem ficar à vontade. Gabi, eu gosto muito desse assunto, de verdade. Eu sei, eu imagino a importância disso na vida dos homens e mulheres, dos casais, enfim, dos relacionamentos. E eu queria começar com uma pergunta, que é uma pergunta assim que os homens talvez pensem uma coisa e as mulheres pensem outra sobre a pergunta. Sexo começa na cama? De jeito nenhum. A gente já vai começar falando aqui. De jeito nenhum, pensando como você falou para os homens e para as mulheres, é muito difícil para nós mulheres. Temos toda a nossa jornada, deitar na cama e esperar que nesse momento o nosso desejo venha. Não vem nunca. Né? Então, assim, e para o homem, no estalar de dedos, se ele deitou agora, daqui a pouco, a hora que for, ele tem uma resposta muito mais rápida. Então, com certeza não. O sexo vai começar desde lá do início. Nossa, Gabriela, mas que saco, né? Começar lá do começo e manda mensagem. Não é um script, né? Mas o dia a dia, estar junto, o companheirismo, tudo isso vai fazer com que a mulher se sinta mais disponível, eu falo isso. Não é só desejo, mas disponível a... É uma jornada de descoberta para saber também o que ela gosta, né, Gabi? Sim. Porque cada mulher é peculiar, né? Tem um jeito diferente da outra. Enfim, estamos falando de mulheres, já a gente vai falar de homens. E a Gabi tem várias coisas. E vou te falar, a Gabi me contou que ela atende mais homens do que mulheres. É verdade. Então, homens, fiquem aí para vocês ouvirem verdade. até o final. Fala um pouquinho, Gabi, desse negócio das mulheres. A gente teve aqui, eu falei pra você, né, a doutora Nathalie Mello, a gente falou sobre libido feminino, e o que ela me falou que ela vê em consultório muito grande é que as mulheres pensam em tudo, menos em sexo. E os homens já são ao contrário, né? Pensam em sexo primeiro e depois vem as outras coisas. Nós somos diferentes. Como encaixar? Porque o que acontece é o seguinte, uma coisa que tem que ficar claro é que homens e mulheres sentem desejo. Um não tem mais desejo do que o outro, Vivi. Não, isso é uma mentira. Mulheres têm tanto desejo quanto os homens. O que acontece? O que acontece é a forma de expressar e a forma de sentir esse desejo. Vou explicar. Os homens são ensinados desde o começo estarem em contato com pornografia, são incentivados a olharem as mulheres, a achar bonito, a falar, a sentir desejo, né? Nossa, que mulher gostosa, nossa, que tesão, nossa, que isso. Eles são incentivados naturalmente entre eles. Como totalmente ao contrário, nós mulheres, nós não somos incentivadas a nada, ao contrário, muitas vezes, ainda hoje, nós somos reprimidas a isso. Não pode... Isso é coisa de mulher de puta, isso é coisa de mulher vadia, isso não pode, tá errado, isso é pecado. Enfim, e aí a gente não pode nada. Então, nós não somos nem ensinadas a desejar. Então, ok. A hora que a gente chega ali na idade de começar a colocar essas coisas em prática, a gente coloca todo o nosso desejo na mão do homem, como se ele soubesse tudo, coitado. Às vezes não sabe nem dele, malemar o nosso, né? E aí fica nessa coisa da expressão. O homem que tá acostumado... O WhatsApp o tempo todo, e foto, internet, ele vê sexo o tempo todo, então ele está o tempo todo estimulado, totalmente diferente de nós, que muitas vezes a gente está pensando no trabalho, na família, nos filhos, no casamento, no relacionamento, enfim, temos muitas outras coisas para pensar. Então a forma de expressar é totalmente diferente, o homem ele está muito mais em contato com o sexo, então passa-se essa falsa sensação de que o homem quer mais, que ele deseja mais. Não é isso, mas ele tem muito mais estímulo.
Agora, se a gente trabalha uma mulher que se estimula bastante, tá em contato com o sexo, sem dúvida ela vai ficar ali pau a pau com o homem. Tem que parar, né? Vai. Então, mas Gabi, eu entendo isso, mas assim, muitas mulheres, você como psicóloga sabe que precisa de o quê? Um estímulo para ela falar assim, nossa, Sim. eu preciso sair do casulo. Exatamente, foi como eu falei. Se a gente não ficar próximo do nosso estímulo, nunca vai acontecer. Vivi, eu sempre dou esse exemplo para as minhas pacientes. Então, se você me falar assim, Gabi, pega uma água para mim, a água tá aqui, do ladinho. Eu vou te falar, tá aqui, ó, pronto. Agora, se você falar, Gabi, pega uma água para mim e tá lá na cozinha, eu já vou pensar umas 2 vezes, porque, tem que levantar, tem que ir até lá e tal, que trabalho. É a mesma coisa com o estímulo sexual. Se ele não estiver próximo de mim, eu sempre vou ter preguiça, sempre vai demorar, sempre vai parecer que eu não quero. Então, a ideia é trazer o estímulo para perto. E quando eu falo para perto, não é igual aos homens. Não precisa ver pornografia, não precisa ficar em contato com foto, nada a ver. É o seu jeito que você gosta, o seu acervo próprio já é o suficiente. O que você gosta? O que o seu parceiro faz que você gosta? O toque, o jeito, o lugar, o jeito que você tá. Isso já é o bastante pra gente se conectar com o sexo. Porque a gente tá acostumado a ouvir que o homem é visual. Sim, né? sim. E a mulher é o quê? Ouvido, né? É uma linguagem de contexto. O contexto todo é ali, que é isso, é o visual, não, o toque, né? O ouvido, a sensação. Então, assim, envolve outros elementos. O homem bastou a gente sair ali de toalha do banho e já tô pronto. Ele já imagina, a imaginação dele. E pra gente não, pra gente precisa, às vezes, vai de mulher pra mulher, né? Mas tem um olhar, como você falou, tem um elogio, tem um toque, tem uma segurança, enfim, tudo isso pode gerar um desejo. Eu costumo dizer que o sexo na mulher precisa ter uma plantação para ter a colheita, né? E assim, se você não depositar, você também não tem o que sacar no final do dia. Então, assim, essa é a minha ideia sobre isso. Desde que você acorda, aí aquele você falou assim, nossa, mas que saco, eu vou ter que ficar plantando o dia inteiro pra colher de noite. É o que é, né? Mas existem mulheres, Gabi, que assim, também assustam os homens. Claro. E vamos falar um pouco do assustar. Vamos chegar no homem um pouquinho agora, que senão ele vai ficar triste. Esse negócio de assustar o homem psicologicamente. Existe o problema da ejaculação precoce fisiológica. Sim. E existe a psicológica, né? Fala um pouquinho disso, Gabi. A Gabi tá numa jornada, ela vai falar depois, gente, que é muito importante estar trazendo isso pro homem, né, Gabi? Isso. Depois você fala um pouquinho disso, mas responde aí essa pergunta pra mim, por favor. Vamos começar o seguinte. A base da ejaculação precoce sempre vai ter uma base emocional. Né? Então, principalmente, se você ler todos os artigos, todos os estudos, principalmente, na maior parte das vezes, a ejaculação precoce tem um fundo emocional. Então, claro que é uma resposta fisiológica desse descontrole, mas ainda assim ela vem a partir de uma ansiedade. Vou explicar. O que é ejaculação precoce para quem está nos ouvindo? Ejaculação precoce não tem mais a ver com tempo. Ejaculação precoce tem a ver com a perda do controle ejaculatório. É um homem que não consegue ter o controle do tempo que ele tem. Então não tem a ver aquela coisa só assim, é 5, é 3, é 1. A gente não vai computar com o tempo, e sim com controle. Porque às vezes é um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos. Mas principalmente essa questão onde ele não tem o controle ejaculatório. Então, é possível retomar esse controle? É possível. É possível ter tratamentos, por exemplo, medicamentosos? É possível. E aí esse homem vai garantir um tempo maior, mais prazer, enfim. E aí ele relaxa também. Mas aí é esses pontos todos que a gente faz nessa jornada, que é entender primeiro a parte emocional, depois mostrei os exercícios práticos, porque é muito importante para homem, uma coisa mais prática, né? Eles precisam sentir. E depois, outros pontos no dia a dia que às vezes eles nem percebem, mas contribuem muito para atrapalhar. Gabi, existe também a ejaculação tardia? Existe. Fala um pouquinho. Existe. É verdade, porque... Eu vou te falar que a tardia é tão mais emocional do que a precoce. Muito mais. Entendi. Né? Então, a tardia é o homem que ele também não tem o controle, porém, não é rápido.
é muito mais demorado. E normalmente ele faz, transa e não goza nunca. São 2 pontos. Ou é o cara que faz, não goza nunca, tem que acabar, falar, olha, deu por hoje. Ou ele consegue tirar e fazer sozinho ali numa masturbação, ele consegue terminar, mas desde que não seja na penetração. Por quê? Chocada. Tudo isso tem a ver com Emocional. ansiedade, a parte emocional, ansiedade de desempenho, tem uma série de relações ali. Porque eu imagino Um que... detalhe importante, Vivi, uma coisa muito importante é que em alguns casos, algumas medicações podem causar isso. Por isso que é sempre bom, a partir do momento que você começa a perceber um comportamento diferente na sua vida sexual, já procurar um especialista, um médico especialista, uma terapia especializada, porque a gente consegue, às vezes, em 1 minuto de conversa, já te falar o que talvez possa estar acontecendo. É verdade. Por isso que é importante abrir, né? Porque muita gente guarda esses problemas para si e não fala e carrega isso e vira um problema grave, grande, né? De relacionamento. Gabi, você falou que, assim, existe ejaculação tardia e é mais comum que ejaculação precoce, é isso? Ou acontece? Não, acontece bem menos. O número é bem menor. Hoje a ejaculação precoce, ela comete 1 a cada 3 homens. Bastante, É Gabi. muito. Né? Então, 1 a cada 3 homens hoje já é descrito e pode estar passando por um quadro de ejaculação precoce. Primário ou secundário? Primário é o homem que tem uma ejaculação precoce desde a primeira vez que transou na vida, com todo e qualquer tipo de sujeito, situação, ele vai gozar rápido, ou mais rápido do que gostaria. Secundário é um homem que iniciou uma vida sexual satisfatória, tudo bem, e a partir de um momento para frente ele passou a ser mais rápido. Em que momento, Gabriela? Bom, nada muito especial, ou pode ser a partir de um trauma. Uma mudança de vida muito grande, um problema financeiro, uma questão de traição, um divórcio, chegada dos filhos, perder alguém, um acidente, tudo isso pode sim trazer, lembra, a parte emocional que vai estar conectada com o sexo também. Gabi, é possível, eu sei que assim, todo mundo fala assim, quando o sexo acaba, acaba o relacionamento. Eu já ouvi várias vezes as pessoas falando isso. Mas se ambos se gostam, sim. Qual seria a estratégia da Gabi? Você entende o que eu quero perguntar? Qual seria a estratégia para reacender algo que, assim, ao olhar do casal, já não funciona mais? Primeiro a gente vai ter que entender em que pé que esse relacionamento tá. Nós temos um relacionamento ótimo, tá tudo certo, mas só a vida sexual que não funciona. Ok, então a gente vai ter que entender o que é isso, o que é que não funciona. Por que não funciona ou por que parou de funcionar? Então, às vezes, como eu disse, passou por uma situação lá na pandemia, passou por uma situação ruim, um trauma, perdemos pessoas, ou a parte financeira, e aí aquilo desestabilizou, a gente se separou sexualmente, um ficou deprimido, etc, e agora a gente não consegue retomar. Então, a gente vai trabalhar essa retomada. Então, tem que entender se ainda há possibilidades mesmo desse casal se reconectar. E você trata o casal, casal, E aí a gente trata o casal. Então, aí a gente vai trabalhando vários elementos, desde retomar os elogios, depois a gente retoma a intimidade da conversa, depois a gente vai literalmente fazer exercícios de corpo no corpo. Vamos voltar a conectar esse corpo aí, porque parece que o corpo vai ficando estranho um do outro, né? Então, a gente volta a se conectar, exercícios que são sensuais, mas ainda não sexuais. Tudo vai depender de caso para caso. Mas às vezes esses pacientes vão fazer exercícios que ainda nem é sexo, mas eles vão voltar a se reconectar sexualmente, corpo, pele, sentimento, para daí voltar a ter uma relação. Entendi. Amiga, vamos falar um pouco mais de sexo. Sim. A gente estava falando até antes, eu falei assim, Gabi, existem mulheres, aí você me falou um pouco, vamos falar isso pro pessoal, da parte da penetração e chegar no clímax, pode falar clímax? Como Sim, fala? O orgasmo mesmo. Orgasmo, isso. Como que eu falo, como que a mulher,
a mulher é muito mais clitoriana, é assim que fala? Sei lá, acho que eu tô muito, como é que fala? Metódica, não é? Tentando não usar muito. Sim. Mas enfim, como isso funciona, Gabi? Em termos de assim, eu não consigo chegar ao orgasmo com a penetração, só com o clitóris. Sim. E às vezes o cara não tem a paciência de ficar lá no clitóris, isso, aquilo. Como isso funciona? A mulher precisa se tocar sozinha? Bom, fala aí um pouquinho. Tá. Vamos começar assim. Vamos começar do começo, então antes, né? Será que essa mulher conhece bem o corpo dela mesmo? Quais são os pontos, as zonas erógenas para além do clitóris que a esquentam? Por quê? Existe uma diferença enorme. O homem, ele se esquenta ali de 1 a 3 minutos em média. O que é esquentar? É do 0 ao 100. Sair do 0 e estar pronto. Os homens odeiam quando eu falo isso, que eles falam que em segundos estão prontos. Sim. Mas não é isso. Molinho e durão. Durão no sentido de pronto para uma penetração, para ter um orgasmo. Então, é numa média de 1 a 3 minutos para alguns homens. Nós, mulheres, pro clitóris estar dessa mesma forma, pronto, lubrificado, lindão, para receber estímulo, para ter uma penetração e um orgasmo, são 15 minutos. Então, olha só, são 3 vezes mais. Mas também a gente busca mais sangue, né, Gabi? Sim, eu até tenho um post lá falando sobre isso, a quantidade de sangue que tem em um e outro. Sim. E o que eu quero dizer com tudo isso, com essa informação? Gente, esse homem, em 1 minuto, ele tá pronto. Nós, mulheres, começamos a falar, né, que a gente, deixa o prazer na mão do homem. Em 1 minuto, esse homem tá pronto, você fala, bora, vamos lá. Você nem esquentou ainda. E como é que você pretende ter um orgasmo nessa penetração se você nem esquentou ainda? A sua cabeça pode até estar meio alinhada ali, bora, vamos aí e tal. Mas será que o seu corpo está pronto mesmo para ter um orgasmo? Vai demorar muito mais. E aí muita mulher fala a mesma coisa. Puxa, aí a hora que ele termina, parece que é a hora que eu tô gostando. Aí fica com aquela sensação de quero mais, que se fosse um pouquinho até gozava. Mas precisa estar alinhado o corpo com a mente, né, Gabi? Para chegar no orgasmo, porque senão não chega, né? Total. Então temos essa diferença. Lembra que é média, gente. Então às vezes o cara tá pronto ali em 1 minuto, a mulher em 10 e tá ótimo. Mas o que eu faço nesses 10 minutos? Faz um monte de coisa, né? Então, sexo oral, massagem, pode usar um gel lubrificante, pode fazer uma masturbação, curte ali o corpo no corpo, gruda o corpo no seu parceiro, sente o calor um do outro, vai pra penetração. Por que eu não tenho um orgasmo com penetração? Porque o estímulo às vezes não está adequado, porque às vezes você não conhece seu corpo, né? E às vezes não está usando as posições certas. A gente tem uma visão bem pornográfica, né? De que a mulher tem que gozar com a perna aberta, né? Ali já vai acontecer. A gente brinca que a mulher mais feliz do mundo é a que goza com perna aberta, porque é o mais difícil. Olha. A gente não começa gozando de perna aberta, gente. Fale mais. A gente não gosta de perna aberta tão fácil. Porque se você, às vezes, ouvir algumas mulheres, elas conseguem ter orgasmo sozinhas, mas contraindo a perna, com a perna encolhidinha, com alguma coisa no meio da perna, foi o jeito que aprendeu. Aí você espera na relação, abrir a perna e gozar. Não vai. Então, por isso que eu falo que é o autoconhecimento. Às vezes tem uma determinada posição que você consegue gozar e dali, com a prática, você consegue escalar para outras posições, sem dúvida nenhuma. Só que você precisa conhecer seu corpo. Esse cantinho funciona mais, esse lado é melhor. Não é só fazer que a gente vai alcançar. Não é igual o homem, que é só penetrar e em algum momento vai. Tem um dedinho ou outro lá que a gente pode fazer. Estímulos combinados. Tô na penetração e se eu dou um bom beijão de língua ali enquanto eu tô na penetração, nossa, aquilo explode. Estímulos combinados, penetração, estímulos nos seios, penetração, estímulo anal, estímulo na cintura, e vai de cada um. Mas a gente tem que saber isso, não dá ouvido, pra... né? Tem muita gente o ouvido, né? O contexto, né? Uma brincadeira, às vezes criar uma fantasia. Se a gente não sabe que isso me atrai, que isso potencializa o meu prazer, ninguém vai saber. Ninguém vai vir contar pra gente como é. Então, é muito isso, esperar muito, ter uma visão da pornografia, ter a visão de que o homem que sabe nada, não sabe.
Às vezes ele não consegue. Você tem que dar uma ajudinha. A partir do momento que você falar o que você gosta, aí ele vai falar, opa, peguei essa dica aqui. Aí ele vem e incrementa também. Entendi, dá a pitada dele, né? E sobre os brinquedos? Como é que isso funciona? Porque vamos supor, é como você falou assim, a gente traz a ideia de que não pode ter uma fantasia, ou não pode ter um vibrador, Sim. não pode ter um plug, um dado, um baralho, seja o que for. Como isso funciona? Vamos supor que o parceiro, o outro, fala assim, nossa, que absurdo, não quero, imagina. E o outro adora essas fantasias, isso e aquilo. Tem como a gente alinhar isso? Eu acho que a gente pode tentar. Lógico que há casos que realmente a pessoa vai ser muito irredutível. E aí a gente vai ter que entrar num combinado. Mas vamos começar do começo. Então você começa comprando um gel lubrificante e mostra para aquela pessoa que um elemento a mais já faz muita diferença. Depois desse elemento, a gente pode trazer uma calcinha diferente, né? Depois a gente pode trazer um acessório, né? Alguma coisa que vá ali curtindo juntos, e depois a gente vai para o massageador, para o vibrador, para o sugador, para o plug e tantas outras coisas que você percebe que está aberto para isso. E tá tudo bem, né? Não, tá tudo ótimo. Né? Não tem limite. Não, nenhum. Gabi, eu gostaria muito de falar sobre essa parte de libido, principalmente das mulheres 50 a mais, que são as mulheres que estão passando, que já passaram por menopausa e acham que ali é o fim da vida sexual. E o parceiro de 50 anos também tá super on. Como que isso funciona? Assim, eu sei que existe, primeiro você vai falar da parte médica, né? Da parte... Sim. Fala um pouquinho, por favor. A gente vai pensar primeiro numa construção social disso, porque a gente, inclusive, sempre tem agora esse post no Instagram, né? Homens de 50 anos lá nos anos 80, homens de 50 anos hoje, que é um rimo de maravilhoso, né? Com 40 e tantos anos aí. Antes, a mulher de 50 anos, ela era já vista quase como uma vovó, né? Uma mulher já mais séria, que não pensava mais sobre sexo, que já estava ali quase para ser vó, enfim. Ou seja, como se ela já estivesse fora do mercado. Então, já tinha essa ideia antigamente. E muito, muito antigamente menopausa acabou, né? Então, não há mais idade reprodutiva, não tem por que ter relação sexual. Mas com a evolução... A gente percebe que os homens estão incrivelmente ativos, as próprias mulheres ainda se sentem muito jovens, se sentem super bem, mas sexualmente falando parece que aquilo acaba. Claro que fisiologicamente falando há um declínio, né? Não tem como falar que a nossa curva, eu falo que é muito infelizmente, né? É muito injusto isso, mas a nossa curva vai caindo mesmo. Só que a gente precisa muito estimular esse lugar, senão eu vou me bastar de acabou pra mim. Sendo que se essa mulher vive até 80 anos, numa expectativa básica de vida, poxa, mas você vai passar mais 30 anos da vida sem sexo, sem transar, né? Então não é a ideia. Como que a gente vai trabalhar isso? Como eu falei, os estímulos. A gente não vai poder depender mais da parte fisiológica nessa parte. Mas a gente ainda depende muito da cabeça. Preciso explorar, eu preciso procurar, eu preciso me conectar com o meu desejo, eu preciso criar situações sexuais. Aquela história de, sexo só acontece espontâneo. Gente, não acontece. Não acontece. A gente vai fazer acontecer. Olha, isso é um ponto muito interessante, que esse negócio de fazer acontecer, porque a gente fica num casamento muitos anos, né? E se for esperar assim, quando der vontade, a gente é engolido pelos problemas todos, pela monotonia da vida, né? A vida da gente. E assim, não vai fazer. E eu vi uma vez uma artista colocando assim, eu coloco na agenda. Teve até uma amiga minha que falou assim, Vivi, eu também agora tô fazendo isso. Pelo menos uma vez na semana, né? Eu coloco na agenda que a gente vai ter, não tem jeito, né? Que é o nosso encontro, assim, né? Pelo menos o encontro do casal. Eu sempre falo isso, gente, se for transar, tá ótimo. Mas que pelo menos seja o encontro do casal. Eu sempre falo isso, gente, o encontro do casal, o que eu quero dizer? Homem e mulher, conversa de adulto, sem criança, sem família, vamos conversar coisa de adulto, igual quando a gente namorava, que a gente só falava de coisa de adulto, só em um lugar que tinha adulto, bebia coisa de adulto, comia coisa de adulto. Então, assim, ter esse momento é muito importante, né? Então, criar esse momento. Tem muitas pacientes minhas e os parceiros, né, os meus pacientes que falam,
Eu queria, mas a minha parceira fala, ai, vamos deixar acontecer. Ai, mas eu não gosto assim. Ai, Mas, gente, nunca mais vai acontecer isso. Aquela espontaneidade de quando a gente tinha 20 anos, que via o parceiro e tinha vontade de O ficar. frio na barriga nunca mais volta, né? Não volta, gente, infelizmente. E assim, eu imagino que assim, eu não sei como funciona, você como psicólogo você pode falar isso mais porque você vê mais, mas você não acha que os homens estimulam muito pouco também? Claro que sim. Nossa, muito menos. Eu falo que é o seguinte, o que acontece? O homem, quando ele tem uma penetração, o mundo está girando. A partir do momento que ele não tem uma ereção, parece que o mundo parou de girar. Então, assim, enquanto ele tem ali o momento da ereção, que ele funciona, que ele se sente ativo, é como se ele estivesse sempre pronto. Ele não se preocupa que a mulher também precisa ser estimulada. Né? Ele tem um pouco desse egoísmo de, olha, eu tô sempre pronto, se você não tá, o problema é teu, né? Vamos aí ficar. Então... busca lá o lubrificante e pronto. Isso, tem muitos que fazem isso. De, olha, é você que tem problema, você que não tem desejo, é você que tem dor, frígida. É você que tem incômodo, porque eu ouço muito isso, é só você querer. Gente, mas um brucutu desse, deitado lá, falando é só você querer, que tesão que eu tenho num homem desse, Vivi, pelo amor de Deus. Um homem que não faz a menor questão de, como eu falei, o básico, me fazer um elogio, se preocupar comigo, me fazer um toque gostoso que seja para além do sexual, que se preocupe comigo, não tem como. Então, eu falo sobre culpa e responsabilidade. A culpa, talvez, das relações não acontecerem essa mulher é travada, essa mulher tem trauma, essa mulher tem dor, essa mulher tem incômodo, ela não consegue desligar? Pode ser, mas a responsabilidade de fazer dar certo é dos dois. Esse homem também é responsável em fazer essa mulher querer. Ele também é responsável por deixar a rotina dela um pouco mais leve para que sobre espaço para o sexo. Ele também é responsável por estimular esse desejo, não é sozinho, né? Então a mulher precisa disso. Eu acho isso também. Eu vejo assim, eu casei muito nova, né? Com 21. Hoje eu tenho 42, vou fazer essa semana. E eu sei, assim, olhando pra trás, a gente olha, as mulheres de 40 realmente eram mulheres que já... tinha uma penca de filho, que não olhava pra ela, já não se arrumava, não precisava pintar cabelo, ficava com o cabelo tudo branco, enfim. Então, acho que isso realmente mudou em relação ao homem e mulher. Mas como você falou, a menopausa é uma pausa realmente que acontece hormonalmente e você vai precisar cuidar daquilo e tratar da sua mente. Sim. Então, assim, o recado que você deixa pras mulheres assim... Vê se é esse mesmo que eu entendi. Estimulem mentalmente, né? E não esperem o seu corpo pedir. Lógico, não, exatamente. Assim, eu vou precisar correr, mas atrás disso. Criar contextos, a história de colocar na agenda. Ai, mas que chato pôr na agenda. A gente vive colocando tudo na agenda hoje. Tudo. E por que o sexo não pode? Ah, não, o sexo não pode. Mas é uma coisa tão importante pra você, por que você não pode colocar isso na agenda? Ai, porque fica quadrado. Mas, gente, quadrado e nada. Vamos tentar. Comece quadrado, né? Começa meio quadrado aí. Se coloca numa situação, faz um jantarzinho com seu parceiro, põe uma lingerie bonita, vai se conectando, porque senão o corpo sozinho não vai pedir. Ele vai demorar para pedir isso. E aí, esse demorar, esse espaço, é onde geram os conflitos. A gente se distancia, ela tá fria, e ele começou a ver pornografia, não sei o que lá. E aí não começa vai cada um fluir. viver vida paralela, Sim, né? sim. Tem o objetivo comum. Gabi, eu gosto muito desse assunto. Eu acho que isso, assim, de verdade, biblicamente, eu não sei qual que é a sua religião, mas biblicamente o sexo foi um presente que Deus deu. Sim. Sabe? Então, eu não acredito num relacionamento feliz sem sexo. Embora tem homens, assim, que são... que tiveram câncer de próstata, que não tem mais ereção, mas não é sobre só penetração. Não, de jeito nenhum. Vamos. Fala um pouco disso, porque assim, muita gente fala assim, então, porque eu já não, tô broxa, ou, entendeu? Traz um pouco disso, um alívio pro homem saber isso e pra mulher saber também que, assim, existem outros meios de fazer o sexo sem a penetração. Sim. E um dos principais, a gente vai começar a falar sobre
isso, e um dos principais pontos das disfunções sexuais de homem, tanto disfunção erétil quanto ejaculação precoce, é exatamente pela total preocupação da penetração. E aí a penetração é o complemento de tudo aquilo, né? Então, assim, não é o todo, é o complementar daquilo. Então, antes a gente precisa ter o toque, o contato, a preliminar, corpo no corpo, foi o que eu falei, o beijo, etc. E a penetração em si, ela é consequência. Porque se for uma pessoa saudável, consequentemente ela vai ter uma ereção. Consequentemente, uma mulher vai lubrificar. Não tem por que não. Mas a gente precisa fazer as coisas bem feitas. Sim. Né? Então, assim, o sexo não é só penetração de jeito nenhum. E, inclusive, é isso. Quando você vai, às vezes, tratar algum casal, como que acontece? É assim, a gente deita na cama, dá uns beijos e vai pra penetração. E o corpão inteiro que você tem, né? Tem um corpo inteiro para beijar, abraçar, sentir frio, calor, apertar, suavizar, arranhar, qualquer coisa que a gente queira fazer. A gente tem um corpo inteiro para explorar, para mandar ainda mais mensagem de que o sexo é gostoso, que a gente relaxa, que é um presente, que é um encontro muito gostoso. E não só aquele bate-estaca lá, que é a ideia do pornô de novo. Sim. Então tem muita mulher que fala, não gosto de sexo, né? Não sou travada e tal. Mas por que essa mulher fala que ela é travada? Porque ela acha que sexo é o que ela vê no pornô. E quem falou isso? Não, nem perto. Quando às vezes eu falo para algumas mulheres que são mais travadas, que têm essas questões, eu falo, olha, sexo é uma expressão de amor sua e do seu parceiro. Olha, vocês vão expressar o quanto vocês se amam, quanto vocês querem estar juntos. Parece, sabe quando você vai tirando um peso, assim, das costas daquela mulher? Ela fala, sim, não é que é. Obrigatoriedade. Não é que é verdade. Olha, se você gosta de fazer sexo na sua cama, com o seu lençolzinho branco, a sua lingerie, maravilhoso. Ninguém tá falando que você tem que pôr uma cinta-liga, que você tem que ficar fazer de quatro, que você tem que gritar, É. que você tem que pôr fantasia. Sim. Ninguém falou isso. Às vezes nem o próprio parceiro tá esperando isso, mas na cabeça dela é isso. Sim. Sexo é o pornô. E aí, pra mim, pornô não tem nada a ver, tá tudo errado, é pecado, não pode, etc. Bloqueou. Logo, não faço nada. Nossa, mas assim, o sexo é uma infinidade de estímulos, tanto para o homem quanto para a mulher. E quanto mais a gente curte o antes, mais relaxado a gente vai para a penetração. Tanto para a mulher, que aí ela relaxa, ela permite que a penetração aconteça, não sente dor, não sente incômodo. E os homens também, com disfunção erétil, ejaculação precoce. Quanto mais relaxado eles forem para a penetração, muito melhor vai ser o desempenho. Esse ponto que você falou de sentir dor, eu tenho amigas que já falaram isso pra mim. Nossa, parece que tá colocando uma faca. Mas é por quê? Porque não estimulou. Não estimulou. Tem condições, né, que a gente chama de vaginismo, que é quando o canal da vagina da mulher ele é tão rígido que ele fica mesmo durinho e aí parece que é uma parede. Não entra nem um dedo, nem cotonete, muito menos um pênis. Né? Mas por quê? Porque ele fica rígido a partir de quê? De contração. Então, essa mulher contrai tanto, ela é tão rígida, ou emocionalmente, ou até mesmo fisicamente, que a própria vagina ali, que aí o canal da vagina dela vai ser muito mais fechado. E também, lógico, por não lubrificar. Então, tem casos e casos. Então, tem o caso básico que é não lubrifico direito, então sempre parece que a penetração é meio incômoda, meio ralado ali, meio incômodo, até condições mais severas que de fato não acontece uma penetração e aí essa mulher precisa de um tratamento. Sim. Existe o ponto G? Existe sim. Então, o ponto G ali vai ser bem daquilo que a gente vê, que é aquela curvinha dentro do ponto da vagina. Então, ali fora a vulva, vai bem naquela curvinha, ali tem esse ponto G. Algumas mulheres sentem o ponto G lá no fundo, né? Um pouco mais pro fundo, aí fala, porque a hora que encosta muito mais lá no fundo, aquilo me dá mais prazer. Mas principalmente ele tá ali naquela curvinha. Mas não é só ele apertar, né, amiga? Não, é um estímulo ali, né? A mesma coisa que a gente falou sobre o orgasmo de penetração, a gente saber que quanto mais estímulo você fizer pra fora no seu clitóris,
você vai ter também um orgasmo na penetração. Porque tem aquela imagem que agora todo mundo já conhece, que o clitóris não é só aquela bolinha, ele tá todo lá dentro, né? As terminações nervosas estão dentro do canal vaginal. Então, se você tá estimulando ali fora, às vezes numa posição que permite a fricção do seu clitóris, a mulher por cima ou o homem por cima bem grudadinho, tá estimulando ali tudo. E aí, com certeza, você vai ter um orgasmo com penetração. É muito mental, né? Eu fico pensando, isso é muito mental. Você tem que estar muito ali. Muito difícil, a sua cabeça tá em outro lugar. Sim. E você conseguir todas essas coisas. A gente voltando a falar dos estímulos, você falou a gente falou do ponto G, né? E existe também mulheres que têm o clitóris muito pra dentro. Sim. E eu conheço outros que também têm muito pra fora. Mas assim, existem as mulheres que têm muito pra dentro. O normal é ele inchar e ele sai... E sair um pouquinho pra fora. Isso, o normal é ele inchar e ficar aquela bolinha mesmo pra fora. E as mulheres que têm muito pra fora e perdem um pouco da sensibilidade? Pode ser que pode perder um pouco da sensibilidade, sim, porque ele já é muito aparente ali. Então, naturalmente, às vezes ele já esfrega um pouco mais. E como fazer voltar essa sensibilidade? Então, o que acontece é que daí ele vai precisar vascularizar um pouco mais, porque quanto mais vascularizado, mais sensível a pele fica. Então, vai precisar ter uma excitação maior ali. Usar um pouquinho de gel lubrificante para ter aquela sensação de deslizar melhor. E aí, como eu falei, e aí é de caso para caso. Qual posição talvez me estimule mais? Qual situação eu acho que eu gosto mais de ter esse estímulo, mesmo ele sendo um pouquinho maior? Vamos dizer, no caso vamos supor que a pessoa use o vibrador muito, sei lá, por algum motivo. Desensibiliza o clitóris? Não é necessariamente desensibilizar a palavra, mas eu chamo de condicionar. O que é isso? O orgasmo fica condicionado àquele estímulo. Se você começa a condicionar o seu orgasmo a um determinado estímulo, como os homens, por exemplo, começam a condicionar o estímulo só a partir da masturbação com pornografia, ele torna aquele orgasmo condicional. É só a partir daquele estímulo, daquele jeito. Como reverter um caso desse? Parou com tudo, tudo que você faz não estimula zero. Não estimula daquele jeito. Você vai passar a ter, sim, o seu prazer, porém com outra forma de estímulo. Mas demora muito no que acontece. A ideia é essa. Se vira. A ideia é essa. A gente não pode voltar naquele condicional, senão é como se fosse programado mesmo. O nosso corpo, ele é perfeito. Dependendo da situação, ele entra mesmo num ritmo que ele vai sempre fazer da mesma forma. Então, desejei, botei o vibrador lá, gozei. Você vai ver que vai chegar uma hora que vai ficar meio automático. E aí é onde eu falo que ficou condicionado. Ele condicionou aquela forma de estímulo. Zerou. Procurou outro jeito. Começa de outro jeito. Mesmo que não goze, fica ali a vida toda. Mesmo que não goze. Então, vai tentar outra posição, vai tentar criar novas fantasias. Sim. Tem exercício para isso, a gente tem na terapia. Então, criar estímulos novos para que você consiga alcançar seu orgasmo de outra forma, que daquele jeito vai ter que parar. Porque senão, amiga... Não. Eu imagino. Um outro assunto que eu acho legal a gente falar, Gabi, eu sei que seu tempo tá acabando. Deixa eu até ver, ainda tenho mais alguns minutos. Gente, esse assunto é infindável, né? E passa super rápido. Passa super rápido. Sobre o pompoarismo, tem mulheres que fazem automático. Eu, desde pequena, eu tô acostumada a falar assim, tem que fortalecer o períneo, né? Sempre quando você for fazer xixi, vai fazendo aos poucos. Isso automaticamente eu já aprendi isso desde pequena e pra mim é automático, natural. Sim. Mas assim, existe realmente isso de você ter esse estímulo de apertar e soltar, não só de prazer pro parceiro, mas pra você também? Sim, porque aí conforme a gente vai contraindo, aquilo também pode gerar um prazer pra mulher. E aí a gente fala, Vivi, que tem mulheres que têm um baixo conhecimento tão grande que é isso, não tem um conhecimento da própria pelve. E quando você fala contrai sério? Não sabe, né? Infelizmente, por exemplo, as mulheres que não têm um treino adequado, ou até as que têm um treino adequado para ter um parto normal, a hora que pede para fazer força na hora do parto, ela faz cocô, porque ela não tem a noção daquela força do períneo ali, da pelve. Ela vai fazer a única força que ela sabe fazer primitivamente, que é, infelizmente,
apertar ali do ânus para fazer o cocô. É só aquela parte que ela consegue contrair. Tô chocada, fale mais. Sim. Então, por isso que é interessante, porque a mulher, ela não tem conhecimento de pelve. É incrível isso, a gente perceber tanto de mulheres que não conhecem. Então, quando faz esse exercício de aperta e solta, de entender sobre pompoarismo, é um treino mesmo para algumas mulheres e faz muita diferença, tanto na relação quanto para si mesma ali, às vezes potencializa o seu orgasmo. Quando você tá sozinha, se você fizer o exercício, potencializa ali o seu prazer, ajuda no orgasmo. Então, assim, ajuda muito. Existe tipo de orgasmos? Vamos supor, quando você tem pessoas que têm um tipo de orgasmo, tem outras que têm outro tipo de orgasmo. E deixa eu te dar exemplos para você entender melhor. E assim, quando você, vamos supor que a Gabi fala assim, hoje eu gozei de tal forma. Né? À noite eu fiz de novo, foi outro tipo. Por que isso acontece? Basicamente, o orgasmo é sempre o mesmo. O que a gente vai mudar é a forma de estimular ali como a gente alcançou. O que vai mudar é que existem, sim, orgasmos mais intensos, né? Então, às vezes, aquele que é intenso e depois tem uma caída. Tem aqueles rapidinhos, né? Que a gente fala, foi. Mas é o mesmo orgasmo? Chama assim. Eles vão sair tudo do mesmo lugar, né? Sim. Então, tem esses mais curtos, tem os mais longos, mas ainda assim, eles saem todos do mesmo lugar. A gente pode estimular... mais intensos. A gente pode estimular de formas diferentes. Por exemplo, tem mulheres que elas têm estímulos nos seios que são muito próximos ao estímulo do clitóris. Então, há uma sensibilidade tão grande, um prazer tão grande, que ela consegue ter orgasmos com estímulos nos seios, com estímulo anal, né? Então, ela consegue ter orgasmo, mas ele vai sair basicamente do mesmo lugar, que tá todo ali da nossa pelve, ali mesmo do nosso clitóris. Entendi. Então, muda só a intensidade. A intensidade e o estímulo, isso. E aí é isso, às vezes eu tô numa penetração que eu vou alcançando, aí foi o que eu falei, tem uma curva mais alta, né? Mais intensa. Masculino também, né, Gabi? Masculino tem, porque às vezes a gente consegue também perceber o homem que há orgasmos que parece que ele estica mais, né? Que ele curte mais. E tem uns que são mais rapidinhos, gozou, acabou e pronto. Entendi. Então tem. Gabi, tem alguma fórmula de ter orgasmos múltiplos? Não tem muitas fórmulas né? Então os de orgasmos nada de sexo, né? Os orgasmos múltiplos, eles são possíveis também. Então são aqueles orgasmos que você teve o primeiro, parece que ele emenda em outro, parece que ele emenda em outro, né? Esses são os múltiplos. Eu tive 3 orgasmos numa relação. Então foram 3 orgasmos. Os múltiplos são aquele que a hora que você tá tendo ele tá tão sensível que ele emenda em outro, que ele emenda em outro, tá? Então, assim... Aí depois a pessoa morre. Aí a pessoa fica... às vezes fica muito sensível, né? Pra mulher, principalmente depois de ter alguns, fica muito sensível. Essa sensibilidade é comum, né? Após o orgasmo, tanto no homem quanto na mulher, né? Sim. Ambos ficam sensíveis. Mas assim, a mulher retoma muito mais rápido, né? Sim, a mulher consegue retomar de forma geral. O homem, ele tem essa caída, essa curva muito maior desse relaxamento ali. A mulher também tem, mas algumas nem tanto quanto as outras. Algumas também falam, nossa, usei e morri, né? Nossa, viro pro lado, não quero nem saber. Mas outras mulheres ainda não necessariamente ficam tão moles. Eu tenho uma história de uma pessoa que faz assim, Vivi, quando eu chego no orgasmo, normalmente os homens apagam, viram pro lado e morrem, né? Tem mulheres que têm a mesma coisa. E tem outras que ficam animadas, querem limpar a casa, fazer cabelo, fazer unha. Mas isso é fisiológico ou isso é mental, Gabi? Como que isso funciona? Eu acho que vai mais da fisiologia e da intensidade do orgasmo. Então, por mais que às vezes a mulher tenha um orgasmo, dependendo se o orgasmo for esse mais curtinho, ele não faz essa curva para ter esse relaxamento tão grande. Então, ela termina, levanta, bota a roupa, vai fazer outra coisa, vai conversar, volta a assistir a série que estava assistindo, de boa. Outras não. Dependendo da intensidade do orgasmo ou fisiologicamente também, é aquela pessoa que, nossa... Nem conversa com o parceiro, fica ali uns minutinhos ali, morta mesmo, dali vai dormir, dali já acabou, tem aquele relaxamento mesmo. Gabi, eu vou parar agora.
Infelizmente eu vou parar, mas assim, já te convidando para um Ai, próximo. meu Deus, vai ser um prazer. próximo. Mas assim, eu preciso que você fale um pouco do seu trabalho agora, né? Da sua jornada, faça aí, porque eu imagino que os homens estão precisando. Ela é casada com urologista, viu, gente? Tem duas meninas maravilhosas. Vai lá no perfil dela que você vai ver, porque você posta a sua vida na vida, né? Como ela é de verdade. Eu não sabia que você era casada com urologista. Muito legal, porque aí acaba sendo uma o que troca. for mental, você cuida. O que é físico, E a ele parte cuida. muito legal é que nós nos conhecemos antes de eu ser sexóloga e ele urologista, né? Então, assim, a Sério? decisão foi ali juntos. Nossa, a gente gosta dessa parte, tal, vamos fazer isso. E aí decidimos juntos, né? Que legal, Então, que legal. não foi a sexóloga que encontrou o urologista. Sim, A gente nem o urologista que procurou alguém que a gente gostasse se dele. desenvolveu juntos Que ali legal, nessa parte. então vocês estão juntos há muitos anos. Estamos juntos há bastante tempo, mas ele já era médico e eu já era psicóloga. Então foi nessa decisão do que seguir Sim. que daí a gente começou a seguir, nossa jornada andar juntos. Isso. Que maravilha. Gabi, fala um pouquinho. Então é isso. Então eu sou psicóloga já há muitos anos. Já vai fazer, acho que agora uns 13 anos que eu sou psicóloga. E exclusivamente sexóloga eu sou já há 9 anos. Esse ano vai fazer 9 anos que eu me formei sexóloga. Né? Porque depois que você faz psicologia, a gente estuda 2 anos, dependendo da especialidade. Eu estudei 2 anos para me formar Como sexóloga. medicina, né? Fiz na Faculdade de Medicina da USP 2 anos para me formar sexóloga. Depois disso, há 7 anos exclusivo vivi eu só atendo sexualidade. Então eu cheguei um dia, depois que eu tive a minha segunda filha, depois que eu passei todo o puerpério, o tempo, eu falei, vou retomar os atendimentos, mas eu já vou me intitular sexóloga, porque eu posso fazer isso, eu vou me titular sexóloga e eu só vamos ver no que dá, vou só atender isso. Antes disso eu já atendia no consultório, mas aí sabe aquela coisa? Falo, mas ainda tô no geral, etc. Mas aí eu falei, não, a partir de agora eu vou me intitular e vamos ver como vai ser. E estou aqui, né, esse ano vai fazer uns 8 anos que eu só atendo exclusivamente sexualidade. Nada para além disso. Salvando homens, mulheres e casais. Isso. Sim. E aí, depois de um tempo lá em 2018, eu falei, gente, mas isso precisa ser divulgado, né? Eu preciso falar sobre isso na internet, preciso gravar vídeo. E aí bombou. Comecei. E bombou, gente. E aí comecei no Instagram e aí não parei mais até hoje, né? E aí teve os cursos, tem essa parte toda online, e aí veio a pandemia. Engraçado que até 2020 eu nunca havia atendido ninguém online, apesar de no Instagram, que já era muito bacana, as pessoas viviam me pedindo, mas sabe aquela coisa, não, eu tenho meu consultório, vou atender aqui, a demanda é muito grande, não dá para atender esse pessoal todo. Mas aí na pandemia a porta se abriu de um jeito que até hoje, então, atendo online as pessoas do Brasil todo, do mundo inteiro. Que legal. E ainda tenho consultório presencial. De 0 a 10, qual é a importância do sexo? Não. 10. 10 na nossa vida. Não é no relacionamento, né? Quando a gente fala não é no relacionamento, é na nossa vida. Então é importantíssimo que a gente se conheça o nosso corpo, sinta prazer, se permita a sentir prazer. Um ponto que eu trabalho muito com homens e mulheres é permissão. E não é permissão de prazer sexual, prazer no clitóris, prazer no pau, nada disso. A gente precisa ter prazer de vida. Tem pessoas que quando você pergunta assim, tá, beleza, você tá me dizendo que você tem dificuldade de ter prazer, dificuldade de relaxar, etc. Mas me conta que horas que você sente prazer, que horas que você relaxa? Não sabe responder. Me conta um pouco da história da sua família. O que elas faziam quando estavam de folga? Nos feriados, nos finais de semana, nas férias. Como eram os seus pais na folga? Nós nunca tivemos folga. Meu pai nunca folgou. Nunca via meu pai fazer um churrasco na vida. Nunca vi sorrir, contar piada, descontrair. Aí como que você espera que essa pessoa aprenda sobre prazer no sexo? Ela precisa aprender a ter prazer na vida. Então por isso que eu falo que o sexo é 10, é importantíssimo. Terminando, Gabi, qual que é o recado que você daria para uma pessoa que não quer fazer sexo? Se descubra. Então a palavra é essa, se descobrir e se permitir, porque às vezes a pessoa ela tá com a cabeça muito reprimida, né? Então ela não se permite nem pensar em. Então a partir do momento que você se dá a permissão de pensar sobre isso, as portas todas se abrem. Independente da idade. Independente da idade. Porque eu vejo jovens meninos, eu ouvi esses dias um rapaz falando que não
E precisava procurar um médico de 20 e poucos anos. Sim. Que não tinha desejo sexual ou que não mantinha uma ereção. Imagina que a cabeça da pessoa de 20 e poucos anos devia estar... Nem imagino como. E mesma forma, os homens aí de 60 e poucos anos, da mesma forma. Isso. E mulheres... Sem dúvida. Sim. Que é isso, é a partir do momento que a gente se permite a olhar para isso e olhar para o nosso corpo, as coisas vão abrir, vão se transformar ali, e é muito bom, né? Sentir prazer é muito bom. Gente, é isso. Acho que deu. Ai, maravilhosa. Adorei. Que prazer, de verdade. obrigada. Eu quero muito que vocês assistam e, assim, mudem a vida de vocês, a cabeça, a concepção do que é sexo. Entendam que é realmente um presente no relacionamento. E enjoy. Sim. Aproveite. Aproveite. Gente, obrigada. Beijo. Sigam a Gabi lá, ela dá várias dicas. Procurem-a, por favor. Ela é uma excelente profissional. Com certeza aí ela vai ajudar. Se não for para ajudar você, vai ajudar um amigo seu. Que é assim que as pessoas vêm, né? Quer saber com um amigo? Beijo, gente. Até o próximo. Obrigada. Tchau, tchau.